E aí, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Sara Gomes. Eu fui mãe solo aos 19 anos e tô aqui para contar um pouco da minha história para vocês. Bom, vamos lá. Eu vou tentar resumir a história para vocês, tá? Para não ficar tão longo esse vídeo. E antes de mais nada, eu quero te fazer um convite para participar da comunidade de ajuda à mãe solo, tá bom? É tudo de graça, lá você vai ter apoio, vai compartilhar suas experiências, vai ter uma rede de desabafo lá, porque lá todo mundo é mãe, tá? E como se não bastasse, são todas mães solteiras, tá? Então lá todo mundo se ajuda, tem campanhas bem legais lá, que as meninas entre si fazem vaquinhas para ajudar outras mães que estão precisando, sem condição, tá? Então o link vai estar na descrição do vídeo e também lá no meu Instagram, lá na biografia. É só ir lá, entrar no meu perfil do Instagram, que é Sara OV Gomes, tá? E lá na biografia tá o link da comunidade, totalmente de graça, é o link do grupo do WhatsApp, tá? Você vai direto pro WhatsApp, então não tem nada que pagar, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência como mãe solo aos 19 anos, tá? Eu confesso que para vocês que não foi nada fácil, tá? Mas com o decorrer do tempo a gente vai se acostumando, as coisas entram na rotina, né? E conforme vai entrando na rotina da gente, a gente vai se acostumando, né? Isso é natural. Bom, eu conheci o pai do meu neném, né? Do meu filho. Conheci ele através de amigos, num desses rolês da vida, né? Eu era adolescente, eu tive toda aquela vida que todo adolescente tem, né? Eu também tive. E conheci essa pessoa, né? E a gente foi ficando 5 meses levando com a barriga, né? E quando a gente viu, já tinha 5 meses que a gente estava nesse namorico, né? E de surpresa, nesse 5º mês que a gente estava junto, eu descobri que estava grávida. E como foi contar isso para os meus pais, eu confesso para você, foi muito, muito difícil para mim. Mas com a cabeça que eu tinha na época, foi muito difícil. Eu hoje, com a maturidade que eu adquiri depois de uma gravidez solo, depois de tudo que eu passei, eu hoje contaria aos meus pais com muita naturalidade. Mas na época foi bem difícil para mim contar, tá bom? O que eu fiz? Eu, aos 5 meses, né, de contato com o pai do meu filho, eu contei pro pai do meu filho e ele não deu tanta bola assim, né? Ele levou na brincadeira, achou que eu tava zoando e etc, né? Não zoando, achou que aquilo não era verdade, não estava acontecendo na vida dele. Nem eu estava acreditando que aquilo tinha acontecido comigo, certo? Mas contei pra ele, fez pouco caso e eu fiquei muito chateada com isso, né? E a partir do momento que eu contei pra ele, ele foi se afastando, eu fui me afastando dele. Eu peguei uma repúdia das atitudes dele, que ele começou a tomar depois que eu disse que eu estava grávida, entendeu? E aí isso foi um dos motivos que me distanciou muito dessa pessoa, tá? Porque até a partir do momento que eu vi que o pai do meu filho estava fazendo pouco caso com o próprio filho, quem dirá com a mulher que ele estaria, entendeu? Foi isso que eu levei como premissa. E até desse momento que eu contei, que ele ficou sabendo, a gente só foi se distanciando. Por opção da gente, eu acho, né? Ele por confusão, não sabia o que estava acontecendo, e eu por decisão, porque eu via que ali não daria mais do que um filho. A gente só teve um filho e nada mais além disso, certo? E para contar para os meus pais o que eu fiz. Minha mãe já tinha um tempo que já estava viajando, certo? E aí eu mandei mensagem para minha mãe: mãe, minha menstruação atrasou, eu tô com suspeita de estar grávida. Aí minha mãe levou na boa, entendeu? Agora o meu pai sempre foi aquele pai muito rígido, aquele pai tradicional, porque meu pai tem 65 anos, meu pai foi criado com uma criação totalmente diferente da minha, entendeu? E pra ele foi muito, acho que difícil pra ele aceitar, entendeu? Porque até o momento ele pensava que eu era virgem, então acho que
foi tanta tumultuada de informações pesadas pra cima de mim, da minha família, que ficou todo mundo muito confuso. E veja só, eu estava grávida e carregando todo esse peso de um pai do meu filho que não estava se importando comigo, tampouco com o próprio filho. O meu pai me discriminando. E a minha mãe foi a pessoa que foi a minha base. Para eu estar aqui hoje, eu devo muito à minha mãe. Minha mãe foi a única pessoa que me apoiou na minha gravidez. Tanto é que foi a única pessoa que foi no meu parto, tá? Mas isso eu vou contar mais pra frente. Tá, eu fiz o exame, deu positivo. E eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo, né? E pra mim contar pra minha mãe, eu já tinha jogado esse migué, que achava que tava grávida e tal. E ela já tava ciente, porque mãe sente, né? A mãe da gente sente o que tá acontecendo com os filhos, certo? E pra contar pro meu pai, eu e minha mãe tinha combinado. Depois que eu contei toda a história pra minha mãe, que eu mostrei o exame positivo pra ela, ela falou, Sara, agora a gente tem que contar pro seu pai. E aí, como que eu fiz pra contar pro meu pai? A princípio, eu tinha falado com o pai do neném pra ir conversar junto comigo, com meu pai, porque meu pai tem 65 anos, meu pai não é uma pessoa de... Meu pai é, assim, aqueles pais tradicionais que acham que tem que casar virgem, aquelas coisas todas, né? Porque no tempo dele era assim. E foi muito difícil pra mim, porque o pai da criança não estava disposto a ir lá em casa contar pros meus pais. Eu tive que encarar isso sozinha. Encarei sozinha, contei pro meu pai sozinha. O que eu fiz? Eu peguei o exame aquele ultrassom, e num belo dia meu pai chegou da igreja, numa quinta-feira, e eu falei, pai, eu preciso muito conversar com o senhor. E o que foi, minha filha? Eu tô grávida. E mostrei o exame de ultrassom pra ele. A reação dele foi que ele falou assim, não tem problema, minha filha. Mas por dentro ele tava se matando, porque eu consegui sentir essa energia. E virou as costas e saiu. Minha mãe começou a chorar comigo, eu também chorei horrores, né? E até aí, tudo bem. E aí eu falei pro pai do neném, fulano, você já contou pros seus pais sobre a minha gravidez? Eu preciso que você venha aqui em casa pra se explicar, pra falar que eu tô grávida, etc, né? Fazer o papel de pai, que todo pai faz quando engravida uma menina por acidente e tal. Quando a gente tem uma criança por acidente, né? E o que ele fez? Ele falou pra mim que já tinha contado pra família dele. Só que eu, grávida de 5 meses já, eu já estava grávida de 5 meses, indo pro 6º mês. O pai do neném nunca tinha ido lá em casa, né, explicar a situação, a gente conversar com meu pai, porque meu pai era complicado de lidar com isso, tá? E ele nunca tinha ido lá em casa falar com os meus pais sobre a minha gravidez. E meu pai ficou achando que o meu filho não tinha pai, entendeu? Tava muito chato pra mim. Veja só, gente, eu estava suportando a discriminação das pessoas de fora, porque sempre tem. Se você tá grávida, mano, as pessoas vão te discriminar, vão te olhar com outros olhos. Eu segurava essa barra, eu segurei a barra de contar isso sozinha pros meus pais, porque é muito difícil, certo? Eu tive que segurar a barra de trabalhar das 7 horas da manhã até as 5:30 da tarde, como se não bastasse chegar em casa e ir para a faculdade às 7 horas da noite e voltar às 10:30. Tava muito pesado para mim. Uma mulher grávida não é uma mulher normal, gente. Vocês sabem, quem tá grávida deve estar passando. É muita emoção em cima da outra. É muita. E eu tive que lidar com isso no peito sozinha. E exames
o pai da criança nunca pediu para participar, tanto é que o sexo da criança ele foi saber por terceiros, porque ele não tinha interesse. Se tinha interesse, não falava comigo, mas pelo que eu vi, não tinha interesse algum. O interesse dele era sair com os amigos, mostrar sua virilidade para os outros, se colocar como garanhão na história, né? Como quase todo homem faz isso. E eu achei isso completamente muito ridículo. Eu tive que dar uma parada, gente, porque eu tô aqui no meu serviço e, né, um pouco complicado. Chega gente, eu tenho que sair. Aos meus 5 meses de gravidez, eu tive que ligar pra avó paterna, porque o pai do meu neném tinha mentido pra mim, que tinha contado pra toda a família dele já. E aí eu precisando comprar as coisas, enxoval, etc, 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 eu estava quase indo pro 6º mês, eu precisava de uma ajuda, porque eu não ia arcar com tudo sozinha. Carrinho, berço, etc, roupa, né? Precisava que os avós paternos soubessem dessa história. Detalhe, o pai do meu filho na época tinha 29 anos, ele não respondia pelos atos dele. Pra você ver a noção da pessoa que eu me envolvi. Tá? Mas esse não vem a caso, né? Vamos lá, continuar a história. Liguei pra mãe do pai da criança, né? Do meu filho, a avó paterna. Fulana, o fulano, seu filho, é ele mesmo? É com a senhora que eu tô falando? É eu mesmo. O que que tá precisando? Não, eu sou a Sara e tal e tal. Me identifiquei. Falei, olha, o fulano, seu filho, te contou sobre a minha gravidez? E ela me respondeu com um tom muito grosso, assim, mais ou menos. E eu logo parei e pensei, mais ou menos? Poxa, o filho dela tinha contado que tinha contado pra mim que ela já estava ciente da gravidez. E uma pessoa que está ciente não dá uma resposta mais ou menos. Então daí eu já desconfiei, poxa, ele não contou pra família. Então ela ficou sabendo da minha gravidez através de mim, porque eu tive que tomar essa iniciativa, como se não bastasse eu ter tomado na minha casa. Certo? E os meses foram se passando, eu tinha notícias do pai do meu filho, que ficava com algumas amigas minhas, que não eram amigas, né? Eu não posso citar nomes aqui, de baixo calão, mas uma amiga que fica com um cara que te engravidou não é uma amiga, certo? E eu ficava muito mal com isso, gente, muito mal mesmo. Vocês não sabem o que é o peso de você não ter com quem contar na gravidez. Eu não tive uma pessoa pra falar, poxa, minha barriga tá doendo, poxa, eu tô com ânsia, poxa, eu preciso, sei lá, comer alguma coisa, entendeu? Foi muito pesado pra mim. E ao decorrer dos meses, com 8 meses de gravidez, eu me esbarrei com o pai do meu filho em uma casa de uns colegas. Isso 6 horas da manhã, eles estavam virados, não tinham dormido, todos fora de si, né, em estado de lucidez. E eu vi certas coisas lá, pessoal, que vou te falar. Eu acho que nenhuma mulher grávida na vida merecia ver o que eu vi aos meus 8 meses de gravidez. Quase ganhando o neném, o pai tocando terror, fazendo o que bem achava que era certo e que queria, porque até então quem é responsável, né, tem responsabilidade, não faz o que quer, faz o que precisa ser feito. Isso eu aprendi com as minhas responsabilidades que eu tive sendo mãe desde os 19 anos, sozinha, certo? E chegando ao 9º mês, eu trabalhei até o último dia da minha gravidez. Trabalhei e estudei. Como eu já disse,
Eu trabalho das 5h30, das 7 horas às 5h30, aí às 7 horas da noite de novo, até às 10h30. Como se não bastasse todo esse transtorno que eu estava carregando essa barra sozinha, pessoal. Eu posso até contar com mais detalhes para vocês, tá? Sobre tudo isso, responder algumas perguntas para vocês. Mas aí eu preciso que vocês escrevam um comentário aí que eu vou responder todo mundo, tá bom? Trabalhei até o meu último dia de gravidez, certo? E no último dia de gravidez, era uma terça-feira, eu me lembro muito bem. O pessoal da minha faculdade sempre me discriminou por eu estar grávida, certo? E num belo dia, nessa quarta-feira, que era o último dia da minha gravidez, que eu não sabia, né? Que eu ia ganhar naquele momento seguinte. Eu fui para um restaurante e topei com algumas pessoas lá da minha faculdade que fizeram muito pouco caso comigo, porque parece que gravidez é doença em cidade pequena. Parece que gravidez é uma coisa de outro mundo. As pessoas vão discriminar. E comigo não foi diferente, certo? E o que eu fiz? Cheguei nesse restaurante, sentei na mesa com os colegas da faculdade, todos me discriminando. Eu fiz vista grossa pra isso, peguei, levantei e saí. Mas eu não saí porque eu me senti desconfortável do jeito que eles estavam me olhando com a minha gravidez, certo? Eu senti que o meu corpo estava pedindo pra mim ir embora, pra eu não comer nada e ir embora. E assim eu fiz. Quando deu nessa terça-feira, 4 horas da manhã, já era na quarta, né? Quarta-feira, 4 horas da manhã, eu comecei a sentir umas dores, que eram as contrações. E até então não tinha ciência que essas contrações eram do parto. Até porque, até a altura desse campeonato, eu não tinha a ciência de que eu estava realmente ganhando meu filho. Pra mim aquilo era só uma dor que ia passar logo. Porque eu não estava aceitando a gravidez, pessoal, nesse momento. Eu passei a gravidez inteira com depressão. Eu não tô contando detalhes pra vocês, pessoal. Esse é o primeiro vídeo, tá bom? Eu posso fazer um segundo vídeo contando os detalhes. Mas como eu disse, qualquer dúvida, manda nos comentários, tá bom? E se inscreve aí pra mim gravar mais vídeos pra vocês, tá bom? Então, às 4 horas da quarta-feira eu comecei a sentir as dores. E quando deu 4 e quase dando 5 horas, 4h40, 4h50, quase dando 5, eu tive que acordar a minha mãe nessa madrugada porque eu estava com muita dor. Meninas, eu tive muita contração, muita mesmo. E eu tive que falar com a minha mãe, eu não queria acordar ela, até porque eu estava sozinha naquela situação, entendeu? Eu sabia que eu ia passar a dor sozinha, que eu não ia ter com quem contar naquele momento, entendeu? Apenas minha mãe, que foi a última pessoa, e foi em último caso, porque eu não fiz questão de falar pra ela que eu estava com dor. Eu só fiz questão depois que eu vi que eu não estava aguentando mesmo, gente. 5 horas da manhã, tendo contrações, e eu fui pro hospital. Deu 7 horas da manhã, eu fui pro hospital, porque eu não estava suportando mais, e eu fui de a pé. Eu fui de a pé pro hospital. Fui de a pé. Porque meu pai, do jeito que era, não queria me levar no hospital, certo? Com aquele machismo excessivo dele. E eu tive que ir de a pé. E chegando no hospital não tinha médico, certo? Voltei pra casa de a pé. Quando deu 8 e pouquinho, 40 minutos que eu voltei pra casa, eu tive que voltar pro hospital porque eu não estava suportando. E foi chegando no hospital pela segunda vez, eu já vomitei ali na recepção ali, porque era o meu corpo, eu não entendia, mas era o meu corpo tirando pra fora tudo que eu tinha ingerido nas últimas 24 horas pra ter as contrações, pra não vomitar na hora do parto, certo? E já vomitei e fiquei com dor.
E a minha barriga, ela não cresceu muito, gente. E aí eu cheguei lá, 8 e pouquinho, e o médico já tinha chegado. Só que ele me deixou esperando lá, gente, uns 20 minutos. E aí quando ele foi fazer o toque, que eu fui pra sala de espera, isso às 8h15, 8h20, eu fui pra sala de espera, a sala que você fica lá fazendo exercício, aquela coisa toda, certo? Ele fez o toque. Quando ele fez o toque, eu já estava com 6 de dilatação, certo? 6 de dilatação. E foi nesse momento que meu bolso estourou na hora do toque. E aí eu entrei em desespero, gente. Entrei em desespero, fiquei desesperada. Foi, gente, puta que pariu, agora não é possível. Não é possível que eu tô ganhando menina agora. Porque até então eu não tava acreditando que eu estava grávida. E eu confesso pra vocês, pessoal, que eu não senti amor incondicional do meu filho no momento que eu vi ele. Isso é coisa da Disney. A Disney enfia isso na sua cabeça. Sua maternidade não vai ser esse mar de rosas que é. Tá? E aí, minha bolsa estourou, minha mãe assistiu o meu parto todo. E eu posso até contar os detalhes pra vocês em outro vídeo, tá? Mas foi muito doloroso. Ou seja, eu senti dor das 4 da manhã e fui ganhar meu filho às 9h24, se não me engano. 54, enfim. 9 e alguma coisa. Depois que eu ganhei o meu filho, pessoal, não tinha... a sala da maternidade estava super lotada. Me colocaram numa cadeira de roda, certo? E como se não bastasse todo esse transtorno, deram um pique em mim, né? Alguns pontos lá embaixo. E eu me lembro, assim, eu tava com muita dor, mas eu me lembro que a enfermeira teve que fazer aquela prática de subir na barriga da grávida e fazer assim 2 vezes. Mas eu confesso pra vocês que eu estava com tanta dor que na altura desse campeonato eu estava pedindo, pelo amor de Deus, pra alguém me cortar, pra alguém fazer alguma coisa, que eu não estava aguentando. Enfim. Como eu falei, pessoal, esse vídeo é um vídeo bem curto, tá? Eu posso contar mais detalhes pra vocês. É só comentar aqui que eu vou fazer outro vídeo, tá bom? Esse aqui é só o inicial pra ver como é que vai ser o desenvolvimento. E eu quero contar pra vocês pós-parto, porque eu tive depressão pós-parto, tá bom? Eu quero contar pra vocês como é que foi, como que eu superei isso, tá? Então, comenta aqui pra mim os detalhes que vocês querem saber, tá? Que eu vou fazer outro vídeo e contar a minha história do pós-parto. Mas antes de tudo isso, se inscreve aí, tá bom? Se inscreve, porque assim que bater um certo nível de inscritos, eu vou publicar o segundo vídeo, tá? Eu já tenho tudo aqui anotado, pontos que eu devo falar no segundo vídeo, tá? Mas além dos pontos que eu anotei, eu vou gravar com o comentário de vocês, tá bom? Então eu vou publicar esse segundo vídeo quando bater um certo grau de inscritos. E aí eu peço a você que se inscreva para que a gente possa publicar esse outro vídeo e ajudar outras mães, tá? Eu tô fazendo isso aqui para ajudar outras mães, tá? Contar para vocês como é que foi minha experiência e tudo mais. E antes de mais nada, de novo, vou fazer um convite para participar da comunidade, tá? De apoio à maternidade solo, é de graça no WhatsApp, é só entrar no link. O link tá na descrição e no meu perfil do Instagram, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, um abraço, viu? E bora comentar aí que eu quero responder todas vocês, tá bom, gente? Tamo junto.